Quando o seu caminho espiritual é diferente do seu parceiro, quando seus irmãos tentam convertê-lo à nova crença deles, quando seu filho decide seguir um caminho diferente, isso pode criar tensão, constrangimento e estresse. Desentendimentos e discussões podem surgir e, de repente, você se vê tendo que organizar um funeral, um casamento ou um feriado religioso. É irônico que a espiritualidade tenha se tornado fonte de conflito, já que seus ensinamentos costumam pregar o amor e a reconciliação. Para quem estiver passando por problemas por ter dois caminhos espirituais na mesma família, eu gostaria de oferecer este conselho. Antes de qualquer coisa, tente entender que o que deixa você tenso e constrangido não é a questão espiritual em si, mas a pressão de seus familiares para que você haja de determinada maneira. Você pode se ressentir da insistência e do moralismo deles, ou pode sentir que o caminho espiritual deles é estranho e pouco ortodoxo. Uma boa solução para uma situação como essa é aprender um pouco sobre o outro caminho espiritual. Encontre um livro escrito por um membro reconhecido daquela tradição e o estude. Se você tiver a mente aberta e disposição para aprender, logo vai descobrir que alguns aspectos do outro caminho são parecidos com alguns do seu. Apesar de os símbolos exteriores serem diferentes, o significado por trás deles pode lhe parecer estranhamente familiar. Você também pode ler a biografia de algum grande líder espiritual daquela tradição, como Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Madre Teresa ou Dalai Lama. À medida que aprender sobre a fé e a vida deles, você conseguirá apreciar sua coragem e vai passar a respeitar o caminho que eles escolheram seguir. Essa mudança de atitude vai influenciar a dinâmica familiar de maneira positiva. Apesar de não poder controlar a forma como seus familiares lidam com a sua opção espiritual, pelo menos você não vai mais se sentir desconfortável em relação a deles. Mas, se a sua família continuar a ter a mente fechada e a mostrar desrespeito, fale com confiança e os eduque. Diga a eles que os grandes líderes do caminho deles não agiam dessa forma. Martin Luther King Jr. e Thich Nhat Hanh respeitavam um ao outro. Thomas Merton e Dalai Lama eram bons amigos. Aqueles que compreendem os significados mais profundos e que tentam ser um exemplo de humildade e paz, também reconhecem a luz interior nos olhos dos seguidores de outras religiões. Quando isso acontece, eles se tornam mais humildes e abertos aos mistérios da encarnação humana e se sentem conectados à fragilidade do coração humano. Não recebemos mais amor de Deus ao pedi-lo. Em vez disso, despertamos para o fato de que Deus sempre nos amou incondicionalmente. Não nos tornamos um Buda através do esforço. Em vez disso, despertamos para a verdade de que sempre fomos Buda. No início, nossas preces tomam a forma de: por favor, me conceda isso. Por favor, me conceda aquilo. E depois evolui para: obrigado por tudo, amadurecendo então para: quero ser parecido com você. Por fim, elas transcendem a linguagem e oramos com todo o nosso ser em sagrado silêncio. À medida que a minha prece se aprofunda, escuto mais a voz dele do que as minhas palavras. À medida que a minha humildade cresce,
sinto mais o amor dele inundando meu coração. À medida que a minha mente se aquieta, mais sinto a presença dele a todo momento. À medida que a sua fé e a sua prática espiritual se aprofundam, a sensação de um eu ou ego separado diminui, deixando mais espaço para a divindade preencher seu coração. Se você tem orado mais para benefício próprio, mude de atitude e experimente orar para abrir mão de um pouco de controle. Se você tem rezado assim, por favor, me conceda isso. Eu preciso muito que isso aconteça. Experimente rezar também desta forma. Aumente meu coração para que ele possa acolher e aceitar as coisas que eu não consigo. Não faça barganhas com Deus, Buda ou qualquer ser divino para que ele lhe dê o que você quer em troca de oferendas materiais. Se você não sabe como resolver um problema em sua vida, dê uma chance à oração. À medida que traz a atenção para dentro e procura sinceramente uma resposta, algo sagrado dentro de você abre a porta da sabedoria interior. Para pessoas não iluminadas, nem todo dia é um bom dia, porque elas só se sentem felizes quando as coisas saem do jeito que elas querem. Para pessoas iluminadas, todo santo dia é um bom dia, porque elas se sentem livres por saber que nada pode lhes tirar a sabedoria. Não há registro da história bíblica de um peixe se multiplicar por 2 ou 3. Também não há registro de peixes caindo do céu. O que provavelmente aconteceu foi que as pessoas saíram com o que tinham e compartilharam a comida com os outros, após ouvir a comovente prece de Jesus. Um milagre não é apenas um fenômeno de outro mundo que transcende as leis da natureza. Abrir mão do egoísmo e abrir o coração para os outros são atos igualmente milagrosos. Há uma forma simples de testar a veracidade dos ensinamentos do Buda. Encontre a postura mais confortável de todas. Permaneça nessa postura por 30 minutos. A postura mais confortável de todas logo se torna a mais desconfortável. Não se force a seguir um caminho espiritual. Deixe que seus ensinamentos delicadamente abram seu coração e o conduzam. Como o sal se dissolvendo gradualmente na água, deixe os ensinamentos se dissolverem em seu coração. Tudo é impermanente, inclusive a postura mais confortável do mundo.